Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Fernanda de Queiroz, o meu convidado Henrique Dória, o nosso poeta, escritor, júri também de concursos literários, que nos vai falar do nosso querido poeta, artista plástico, o nosso surrealista, Mário de Cesarini. Henrique, fala-nos deste poeta que tanto também o intriga, mas também o apaixona. É provavelmente, para mim, o maior poeta surrealista português. E é um poeta que foi muito mais do que poeta, teve uma vivência completamente surrealista no sentido de ter uma liberdade absoluta. Ele era filho de um ourives e estava destinado a ser ourives. E começou por frequentar o Liceu Gil Vicente, mas depois em Lisboa, mas depois o pai meteu-o na Escola António Arroio para ele tirar um curso ligado à ourivesaria e à modelação. Ele acabou esse curso, mas não gostava da ourivesaria e depois fez um concurso para as Belas Artes, acabou por não entrar. Depois, com uma bolsa, acabou por ir para a França, para uma escola onde conheceu gente importantíssima da cultura e da arte portuguesa e francesa também. Ele conheceu, nomeadamente, a Vieira da Silva, Maria Helena Vieira da Silva, a quem ele fez um belíssimo poema, um modo bastante grande, que não cabe ler aqui porque é muito, muito grande, mas ele escreveu um dos mais belos poemas que ele escreveu foi a Ode a Maria Helena Vieira da Silva. Em Paris ele conheceu o André Breton, que era o papa do surrealismo francês. Portanto, surrealismo que aparece em Portugal, dizem alguns tardiamente, com a ida do Cesarini para Paris. Não é verdade. O surrealismo em Portugal começa muito mais cedo do que normalmente se diz. Começa nos anos 30, no princípio dos anos 30, portanto o surrealismo, o segundo manifesto surrealista é de 1928, portanto o surrealismo português começa pouco tempo depois com um poeta que é pouco conhecido, que é o Edmundo Betancourt, que em 1934 publica um livro, Poemas Surdos, escritos entre 32 e 33. É um livro totalmente influenciado pelo surrealismo. Portanto, o surrealismo em Portugal não é tão tardio como muitos dizem, mas realmente o surrealismo como grupo surrealista, o caso do Edmundo Betancourt, que era cantor de fados de Coimbra e autor de letras de músicas de fados de Coimbra, era um caso isolado no surrealismo português. Depois vem um grupo surrealista que é organizado pelo Mário de Cesarini. Portanto, ele também ele é quase como se fosse um seguidor dessa corrente. Foi um introdutor da corrente em Portugal, digamos assim, não regressando ou não retroagindo ao Edmundo Betancourt, ele foi o introdutor, digamos assim, dessa corrente em Portugal. E foi ele que formou o primeiro grupo surrealista, depois zangaram-se e ele
fez um segundo grupo, nomeadamente com um grande amigo, o Mário Henrique Leiria, um grande escritor também surrealista. E esse grupo reunia-se num café que ficou célebre, o Café Gelo, em Lisboa. E, portanto, ele sempre foi surrealista. Surrealista significava duas coisas para ele: liberdade e amor. Ora, essas duas coisas tinham a ver muito a ver com o Mário Cesarini, até porque ele nunca seguiu aquilo que o pai queria que ele seguisse. Ele libertou-se da tutela paterna e seguiu uma via muito própria, com muitas dificuldades monetárias, quase a passar fome. Foi ajudado por familiares, mas o pai, a partir de determinada altura, fugiu para o Brasil com uma mulher que não era com quem ele teve uma relação amorosa, e ele e a mãe e as irmãs ficaram com muitas dificuldades. Eles viveram períodos difíceis. Com a particularidade de ele ser homossexual e era considerado como um vagabundo pela polícia. A polícia via nele um vagabundo e, portanto, um homem a quem exigia apresentações periódicas na própria polícia. É uma coisa curioso. estranha. Estamos a gravar este programa no dia 25 de Abril e só com o 25 de Abril é que ele pôde ser um homem verdadeiramente livre, porque ele era um homem altamente vigiado. Não só pela sua homossexualidade, que era condenada, mas pela sua liberdade, pela sua forma livre de viver. Apesar de ele se ligar aos grandes artistas, aos grandes escritores portugueses, estrangeiros, ter um relacionamento muito grande com as grandes correntes literárias estrangeiras, particularmente com os surrealistas, e ser reconhecido também como um grande pintor. Claro. Pois, era precisamente esse assunto que provavelmente foi reconhecido primeiramente como artista plástico, até do que como poeta, não é? Por isso, os artistas plásticos reconheceram o seu virtuosismo provavelmente mais cedo do que a literatura. Sim, foi quando ele foi para a França, em 1947, que ele frequentou uma escola de pintura, onde estava também a Maria Helena Vieira da Silva. E foi aí, mas ele só esteve um ano em França, depois regressou a Portugal, mas regressou sempre como uma pessoa, como disse, um vagabundo, um marginal. E ele fala disso neste poema. Vamos ouvi-lo falar, não é? Autografia. A autografia. Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra configurada, um avião que sobe levante-te nos seus braços, que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte. Os dias e as noites deste século têm gritado tanto no meu peito que existe nele uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família na rua. Um é loiro, outro moreno e nunca se encontrarão. Conheço a tua voz como os meus dedos. Antes de conhecer-te já eu te ia beijar a tua casa. Tenho um sol sobre a pleura e toda a água do mar à minha espera. Quando amo, imito o movimento das marés e os assassinos mais vulgares do ano. Sou, por fora de mim, a minha gabardina. E eu, o pico do Everest. Posso ser visto à noite na companhia de gente altamente suspeita e nunca de dia a teus pés florindo a tua boca, porque tu és o dia, porque tu és a terra onde eu há milhares de anos vivo a parábola do rei morto, do vento e da primavera. Quanto ao de toda a gente, tenho visto qualquer coisa, viagens a Paris, já se arranjaram algumas.
Enlaces e divórcios de ocasião não foram poucos. Conversas com meteoros internacionais também. Já por cá passaram. Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de propulsão por hálito. Os amigos que tive, as mulheres que assombrei, as ruas por onde passei uma só vez, tudo isso vive em mim para uma história de sentido ainda oculto, magnífica e real. Como uma povoação abandonada aos lobos, lapidar e seca, como uma linha férrea ultrajada pelo tempo. É por isso que eu trago um certo peso extinto nas costas, a servir de combustível. E é por isso que eu acho que as paisagens ainda hão de vir a ser escrupulosamente eletrocutadas vivas, para não termos de atirá-las semi-mortas à linha. E para dizer tudo, dir-te-ei que aos meus 25 anos de existência solar estou em franca ascensão para ti, o magnífico. Na cama, no espaço de uma pedra, em Lisboa os sustos, e que o homem em expedição de que não há notícias nos jornais, nem lágrimas à porta das famílias, sou eu, meu bem, sou eu o partido de manhã, encontrado perdido entre os lagos de incêndio e o teu retrato grande. É uma imagem altamente poética e altamente ilustrativa da marginalidade que eu sentia na sociedade portuguesa de então. Ele tem um poema. Teríamos também que entender o processo da escrita, não é, do próprio Cesarini, enquanto uma autografia. E o poeta vive poeticamente, não é, transformado pela escrita, que vai também revelando através desses quase imagens. É como se ele estivesse a escrever uma peça, mas está a falar ele próprio. Mas é como se fosse um teatro, ele está de alguma forma a revelar os episódios da vida, o que o transtorna, o que o indiga, o que o perturba, também o amor, está sempre, o amor e o mar, que são duas palavras, mas também dois conceitos que ele trabalha muito nesta... Se ele vive em Lisboa, com os amores proibidos e o mar, estão aqui. Sempre. Estão aqui. Aliás, ele retrata muito bem a sociedade de então, a sociedade portuguesa de então, neste poema You are welcome to Elsinore, isto é, tu és bem-vindo a Elsinore. Elsinore, nós temos que perceber, Elsinore é uma cidade que Shakespeare deu o nome de um castelo, o Castelo de Elsinore, onde se dá a tragédia de Hamlet. Um castelo na Dinamarca. E a tragédia de Hamlet é a tragédia de um homem de elevado sentido moral e intelectual, que era Hamlet, num reino miserável, que é o reino da Dinamarca. É curioso que no segundo grupo surrealista estava também o Alexandre O'Neill, e dos livros de Alexandre O'Neill tem o título No Reino da Dinamarca. E ele tem este poema. Isto, peço interrompê-lo, isto o segundo grupo do surrealismo dissidente, que ele próprio, que ele é o... Sim, que ele é o fundador. Que ele é o fundador, claro. O grupo do Café Gelo. Então ele retrata neste poema em que há uma lembrança do Hamlet de Shakespeare, retrata Portugal de então, Portugal salazarista. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente, de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, e escadas e ponteiros, e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós, e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos, e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras
e noturnas palavras gemidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, que não temos connosco, cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. E entre nós e as palavras, o nosso dever de falar. Era o dever de falar, o dever de usar a palavra contra a opressão, contra a miséria de Elsinore ou Elsinore, que era a podridão do país, como era a Dinamarca, a podridão de Hamlet. Claro. Seria portanto, também... Foi também uma bandeira, não é? Neste desafio de abrir mentalidades, o grito da liberdade, o grito da transparência, de mudar um mundo melhor, sem opressão. Sim, a palavra salvava o homem, é isso que ele nos diz aqui. Só a palavra pode salvar o homem, é no fundo aquilo que ele nos diz. Só a palavra e o amor. Porque ele foi levado à justiça. E então ele tem um poema em que ele se retrata a passagem dos amantes justiçados. Ele escreve: nós somos como a urina do primeiro mês de outubro. Propala-se, não cria. Pega-se, não se desenvolve. O que temos para um crime não é essa matéria com que alguns varredores limpam os cadafalsos. Morre jovem o que os deuses amam. Não há estrada no mundo aos céus para estes. E outras frases também, invenção da polícia para não deixar beijar a sério ninguém. O que temos para um crime é o nosso sangue de animais quadripétalos, convexos, simples, entregues pela frota dos normais aos homens de rosto do súplice e sofrendo aos pés a imensa massa líquida oceânica. Nós somos como uma árvore mais jovem que todo ano precisa ser cuidada. Mortos, vamos, e expulsos, e incriados. Mas há em nós que os planetas e os mais corpos do espaço se molham as mãos e esmagam a cabeça. Isto é, ele que... aquela gente que era visto como uma espécie de urina do primeiro mês de outubro. Isto é algo de repugnante. Claro. E a varrer pela polícia, nós somos os corpos que onde encher o espaço. É esta capacidade de ser grande, libertar-se através da palavra e através do amor. Que o surrealismo dizia que o amor é que é a verdadeira revolução. Contra os neorrealistas, que estavam ligados ao Partido Comunista, ele, embora sendo um homem anti-regime, um homem da esquerda, era um homem da esquerda libertária, como o André Breton, entendia que o amor é que salvava o homem. É curioso que o surrealismo, há correntes que dizem, há pensadores que dizem que o surrealismo não é mais do que um novo romantismo. Porquê? Porque o romantismo é o contrário da razão, o romantismo é o sentimento, é, digamos assim, o contrário da razão, e o surrealismo também é o contrário da razão. O surrealismo é o fazer nascer o inconsciente, o fazer nascer os sonhos, na sequência das teorias de Freud. Portanto, é fazer nascer aquilo que é emocional. E ele tem um poema
Poema minúsculo, que era provavelmente o poema preferido dele. Era o poema preferido dele e que eu vou ler, que é um belíssimo... Se me deixar, eu vou ler um poema sobre o Mário de Cesarini. Sim, sim. O poema, provavelmente, um dos mais conhecidos e mais divulgados, mas também uma procura, lá está, do outro, na rua. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço também o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados e que eu ando a limitar a tua altura. E bebo a água e sorbo o ar que te atravessou a cintura, tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento, num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Lembra-te que em todos os momentos que nos coroaram. E só sabem pensar em termos de homem ou de árvore, pois de certo este poema soube e não soube, este antagonismo, este ser e não ser que ele também propõe num registro de poesia vivida, do amor, mas dessa forma surreal, ou seja, vivermos quase utopicamente, porque ele também, neste surrealismo, também é um utópico. Não é? Ele não consegue mudar o mundo através da palavra, através dessa mensagem que também é messiânica, que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. E talvez por isso mesmo ele acabou por ser um incompreendido. Apesar de hoje, neste dia, estarmos a celebrar, neste programa, estamos a celebrar o centenário, como eles, o ano 1923 foi o ano-chave para os nossos vultos literários. Sim, para vultos. Agostina, Natália, o Mário Cesarini, Andrade, o Eugênio de Andrade. Foi o ano de 23, foi um ano realmente do nascimento de grandes vultos literários em Portugal. E a importância que 100 anos depois continuamos, estamos aqui, por isso trouxemos ao presente. Percebe-se melhor a grandeza deles. A grandeza. Trouxemos ao presente e vamos então ouvir mais um belíssimo poema do seu repertório. É este poema com um só verso, que no fundo resume a vida dele, o essencial da vida dele. Ama como a estrada começa. Só. Ama como a estrada começa. O António Machado dizia: o caminho faz-se a caminhar, e ele diz: ama como a estrada começa. A estrada começa sempre. Sim. Em cada momento, a estrada começa sempre. Ele ama sempre como a estrada que começa sempre. Sempre. O primeiro passo. É um belíssimo poema e, ao mesmo tempo, essa fome de amor é algo que ele mistura com a ironia, uma ironia profunda, uma ironia até dos tempos de infância, que ele relata aqui num poema extremamente interessante, extremamente irónico, desta obra que se intitula Projetos de Prémio de Aldonça Ortigão e Poemas de Londres. Tem o projeto de Prémio Aldonça Ortigão, um conjunto de poemas, e depois os poemas de Londres, também poemas relativos a uma estadia dele em Londres. Ele tem este poema extremamente interessante sobre a infância dele. Eu te li em ciências, eu te li em matemáticas, ele te li em trabalhos manuais, nós te li em recreio, vós te li em senhora, eles te li em castigo.
Ele estava sujeito frequentemente a castigos, porque ele era um indisciplinado. Claro. Eles... E aí, dentro do Telim, eu vou também pedir ao Henrique que nos explique um bocadinho isto que são os pictopoemas. Estes pictográficos. São pequenos poemas onde há imagens, a pintura e a poesia, a imagem e a poesia se ligam profundamente. A faceta dele, a face dele como escritor, se une à face de pintor, de uma maneira profunda. É porque esse poema não será dentro da coletânea que ele tem sobre esse assunto, mas esse pling, essa forma também musical de som, não é musical, é mesmo de som. Que ele consegue introduzir, porque ele também é dramaturgo. Ele escreve peças de teatro. Ele era um grande pianista. E o pai é que não o deixou ser pianista. Porque ele queria ser pianista. É curioso. Ele tem, inclusive, escreveu peças de música. Podia ter sido um grande pianista, mas o pai não o deixou. E ele depois acabou por ser um grande poeta e um grande pintor também. Portanto, todos uns grandes pintores surrealistas portugueses. Mas ele, regressando à personalidade dele e ao desfazamento dele com a realidade social de então, ele tem esta ironia, ele é extremamente irónico na sua poesia. Então ele tem este poema, A Antinomia, em 1947. Moral. O bem. O menino António dá sopinhas de leite ao gato. O mal. O menino António pisa o rabo do gato. Resolução da antinomia, Ramon Gomes de la Serna. Política. O bem, o estar preso. O mal, o não estar preso. Resolução da antinomia, mandar prender. Conceptual. O progressivo, os dignos professores do Estado. O regressivo, os professores dignos do Estado. Resolução da antinomia, o professorado. Uma ironia enorme em que ele brinca com a moral, com a política e com os conceitos de progresso. E com a cátedra, no fundo, também, não é? Põe em causa quase como na historinha, eu atirei o pau ao gato, não é? É um pouco eu atirei o pau ao gato, é isso. E ele fala aqui do Ramon Gomes de la Serna. É preciso perceber se isto é muito subtil, porque ele tem aqui uma referência ao grande poeta e prosador espanhol Ramon Gomes de la Serna, que era um homossexual. Ele então altera o nome para Ramon Gomes de la Serna, para ironizar com o próprio Ramon Gomes de la Serna. É mais uma ironia do Mário Cesarini, que é característica da poesia dele. Bem, e se me deixar, eu vou ler um poema mais sobre o Mário César. Isto é muito difícil conseguirmos selecionar, é muito difícil conseguir selecionar, até porque nós, ao lermos Mário Cesarini, é uma correria, no fundo. Ele diz mesmo, é o começo de uma estrada, e é verdade, porque tentamos encontrar qualquer coisa, estamos sempre a começar, sempre que lemos um poema, sempre que entramos na sua literatura, na sua obra poética, estamos sempre a começar. Andamos 10 km a pé, ninguém nos viu passar, exceto, claro, os porteiros. É da natureza que as coisas ser-se visto pelos porteiros. Olha, só tu sabes olhar a rua, os costumes, o público, o vinco das tuas calças está cheio de frio e há 4.000 pessoas interessadas nisso. Não faz mal. Abraça-me os teus olhos de extremo e extremos azuis. Vai ser assim durante muito tempo. Decorreram muitos séculos antes de nós, mas não te importes muito. Nós só temos que dever com o presente perfeito. Corsários de olhos de gato intransponível, maravilhosos, únicos. Nem pretérito, nem futuro tem um estranho verbo nosso. Isto é precisamente da Pena Capital também, da Cira Alvim. E é uma coisa, a figura que eu agora me lembrei aqui a ler, é os gatos. Ele faz ele tem uma adoração. Ele vivia com gatos.
Pois, ele tem uma adoração e ele tem inclusive uma coletânea dedicada só com poemas a gatos. Sim, E ele isto vivia também com gatos. é algo que seria... Os gatos são animais muito livres, muito independentes, e daí... Mas está muito associado à mulher, não é? Normalmente, o gato. E é interessante como ele, apesar de que o Eugênio de Andrade também tinha um gato. Acho que os gatos também devem ser inspiradores para os poetas. Por uma razão, não só. Sabes, quem tinha muitos gatos era o Agostinho da Silva. Ele dizia que os gatos são animais muito inteligentes e muito independentes. E por isso ele gostava da liberdade e da inteligência dos gatos. Muito bem. E eu penso que era este também o sentimento que o Mário Cesarini tinha em relação aos gatos. Vamos ouvir mais um poema. Penso que o nosso programa estará quase no seu limite de duração. Eu termino então com um poema, Lógica do Café Royal. O inferno é o real absoluto. Quanto mais infernal, mais verdadeiro, por enquanto. Horus, filho de Osíris e de Néftis, o pavoroso e o vaporoso incluem-se. Uma nuvem escarlate sai da tua boca em direção ao rio. Talvez estejas devorado a ti mesmo, primeiro só um braço, depois só o outro. Talvez a imagem de uma cidade em chamas, onde o excesso de circulação de revoltos, na zona dos quartéis, atira para o céu todos os presos médios. Amor dos elefantes ao Cruzeiro Seixas. Se tu não viste tudo, que viste tu? As coisas inanimadas animaram-se. Quando dormes há um prédio que te adora. O lirismo é o epigonismo da prisão de ventre. Se alguma vez fui lírico, mas dizem-me que sim, é porque estava com essa prisão. Os que se matam, parece que se atam. Colo louco. Apesar do outro que diz, duvida que o anão aos ombros do gigante veja mais do que o gigante, na verdade, não vê. Não é da sua contextura. A visão do gigante é peculiar. Forma-no os seus tamanhos, o seu passo, o seu conhecimento da floresta. Aos ombros do gigante, se chegou aí, o anão vê anão, o seu universo anão. Ensaia-se a rancor a formiga obediente. Sai-se para a literatura quando é da literatura que é preciso sair. Os maias proibiam toda a forma escrita considerada atentatória do funcionamento do mundo. Nós expelimos literatura da vibração. Encontrar a verdade em corpo e alma é o único fim da boca humana, o único trabalho que deve prosseguir. Isto é, a palavra é a verdade em corpo e alma e é o único trabalho que se deve prosseguir. Muito bem, muito obrigada. Curiosamente, Cesarini foi apreciado naquilo em que ele foi autodidata, não é? A literatura foi autodidata. Sim. E é incrível. É incrível. Sim, também. Mas é um autodidata, ele com conhecimento superior. É curioso, ele, não falei ainda dele como tradutor, mas ele era um grande tradutor. E tem duas versões de poemas do Rimbaud, As Iluminações e Uma Temporada no Inferno. Primeiro, ele traduziu por Uma Temporada no Inferno e depois, numa fase posterior, traduziu por Uma Cerveja no Inferno. No Inferno. É uma tradução fabulosa, que eu aconselho todos a lerem, que é a melhor tradução que eu conheço dos poemas do Rimbaud, As Iluminações e Uma Cerveja no Inferno, ou Uma Temporada no Inferno, do francês Une Saison à l'Enfer, que ele traduziu como Uma Cerveja no Inferno. Porquê? Porque Saison é uma cerveja que se bebia em Charleville, que era a cidade onde nasceu e viveu na sua infância Rimbaud. E por isso ele traduziu muito bem, porque entendeu que Rimbaud não se referia à temporada, a um tempo no inferno, mas referia-se a uma cerveja no inferno. É uma tradução completamente contra as correntes habituais em todo o mundo. É a única tradução que eu conheço
quer portuguesa, quer espanhola, inglesa, todas as traduções se referem a uma temporada no inferno, ou uma estação no inferno. Ele refere de uma maneira diferente. Depois de uma investigação, de um trabalho de investigação, indo a Charleville, ele traduziu, e acho que de uma maneira muito apropriada, uma cerveja no inferno. Vamos então aceitar, e esse desafio, Rimbaud, será um dos próximos escolhidos para fazermos aqui uma conversa sobre a literatura, sobre a escrita, sobre grandes vultos na área da palavra. Rimbaud, o grande mestre, talvez mais do que qualquer outro, o grande mestre dos surrealistas e o grande modernizador da poesia ocidental. Pronto. Assim devemos entender o processo da escrita do Cesarini como uma autografia. O poeta vive poeticamente, não é? Transformando-se pela escrita e também dentro do seu poder performativo. Vou unir o sonho à vida através da escrita. Isto são próprias palavras dele. O poeta acorda e espera ainda por nós e que acordemos. Esta é a contribuição de Mário Cesarini como questão poética para o século XX e provavelmente para o século XXI, e uma reflexão sobre poesia. Muito obrigada, Henrique Doria, por esses seus conhecimentos, por esta participação, por o que tudo nos traz de belíssimo, de benéfico e de engrandecedor ao programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Até à próxima. Obrigada. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.